Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse dia 4 de janeiro de 2022. Estamos na terça-feira, tá? Depois da Epifania, então essa semana inteira, né? Passou o domingo da manifestação do Senhor, a Epifania do Senhor, nós vamos estar falando isso. Terça-feira, depois, após a Epifania, a manifestação do Senhor, tá? E nessa terça-feira, a cor litúrgica vai ser a branca ainda. Então, essa semana inteirinha, a cor litúrgica será branca até esse domingo no batismo do Senhor. O santo desse dia é São Basílio Magno. Ah, não, desculpa, gente, do dia 2 não. São Basílio Magno foi dia 2. Aqui do dia 4 é Santa Ângela de Foligno. E aí aconteceu o seguinte, tá? Eu tenho que pedir desculpas para vocês. Eu tenho um calendário de santos, né? Na verdade é um calendário comum que tem o santo do dia. E ontem, dia 3, foi dia de Santa Genoveva, como eu falei para vocês, né? Mas na verdade é o dia do Santíssimo Nome do Senhor, que inclusive é o tema, digamos assim, o que a igreja pede para que estejamos meditando, né? A parte temática, né? Desse mês de janeiro é o Santo Nome do Senhor, tá bom? Ainda não preparei o áudio com, com a ladainha, né, do Santíssimo Nome, mas vai ser acoplado depois, tá? Para a gente estar meditando, tá certo? E lembrando que para este mês também, segundo a Rede Mundial de Oração do Papa, segundo as orientações do Papa, a intenção para este mês é educar para a fraternidade, tá? Então, provavelmente já deve ter o vídeo, tudo, mas as pessoas também generosamente têm contribuindo com a evangelização, né? Colocando a fotinha do Papa Francisco, colocando esse tema, tudo, para explicando maiores detalhes como procedermos para orar e interceder por todos que precisam ser educados para a fraternidade, terem suas vocações eh, eh, sendo postas em oração, né? Não em xeque, mas em oração, né? Tá certo? Bem, feitos os conformes, ontem eu fiz o áudio, então saiu um pouco baixinho porque eu estava gravando de madrugada já. E eu falei que tinha algumas coisas para dizer, né? Realmente tenho, mas eu vou fazer em partes para não sobrecarregar e não ficar um áudio extremamente longo. Eu sempre falo que não quero deixar longo, mas ele acaba ficando, né? Então, vamos lá. Bom, esses dias eu fui num território paroquial e alguém deixou, né, um panfleto, um folderzinho muito bacana. Eu gostei bastante. Acho que se você também é de paróquia, não sei como veio a aparecer lá, mas apareceu. É da editora Pão e Vinho. Qualquer coisa, www.pãoevinho.com.br, sem acento, tá? Tudo junto. No 0800 052 1797, você pode também entrar em contato na central de atendimento. Sobre este folder aqui que fala: dízimo, com quanto devo contribuir? Padre Cristóvão Ilbel. E eu peguei, né? Eu tinha alguns lá na mesinha lá. Eu sempre tenho uma mesa que eu sempre tenho, quando chega, antes de entrar nos bancos, tem um localzinho para fazer oração e tal. Aí eu peguei, porque eu gosto de ver o que o povo de Deus deixa pra gente lá. Algumas são umas coisas meio oração esquisita, aquelas coisas que eu abomino, né, que eu sempre falo aqui. Mas esse aqui eu verifiquei que eu dei uma lida, lógico, e não conheço o editor, ainda vou entrar no site, mas eu já tô dando o spoiler, não, tô dando como é que o povo fala? Dando um arroba, dando uma propaganda, né, um marketing, fazendo um lobby, né? Porque eu achei muito bacana. São 15 pontos de por que você deve contribuir com
como que você contribui e com quanto. Isso que é o mais importante, porque nós católicos, a gente fica ouvindo opinião alheia, né? Umas fake news aí dos parentes, dos colegas, sabe, né? E aí a gente se perde na vida. Então, é assim, ó, não vou ler todo, tá? Mas a pergunta, né, dízimo, com quanto devo contribuir, ele é voltado especificamente para o fiel católico, tá? Então, qual é o significado da palavra dízimo? 2, quando teve início a prática do dízimo? 3, foi Deus que exigiu o dízimo dos povos antigos? 4, quando o povo judeu aderiu ao dízimo? 5. O dízimo que temos hoje na igreja é o mesmo praticado pelos povos antigos? A resposta desse é sim, é não, tá? Ocorreu a mudança da realidade da mentalidade. Beleza. 6. O dízimo do Antigo e do Novo Testamento é fonte de inspiração e referência para o dízimo atual? Sim. Aí tem a explicação. 7. Os católicos hoje, ao serem convidados a contribuir com o dízimo, estão obrigados aos 10% bíblicos? Os católicos. Aí diz, obrigados não. Convidados sim, viu? A igreja no Brasil, ao optar pelo dízimo, se pronunciou da forma clara. Conforme a pastoral do dízimo, CNBB de 1978, página 51. Eu não vou falar aqui. Na verdade, se diz que você tem que. Você não é que tem que pagar, você acerta o dízimo com aquilo que você pode, com o que o seu coração está disposto a dar, a ceder para Deus, né? Bem, 8. A Igreja Católica conservou o termo dízimo, mas desligou do seu sentido aritmético, que é o 10%. Exatamente. Mas aqui eu gostei porque o padre fala: não somos obrigados a dar aritmeticamente, né? Ali, 10% efetivos, mas somos convidados a fazer a experiência, que nem eu já falei em alguns áudios, eu já cheguei a fazer uma experiência assim. Quem não, né? Mas eu vou falar, você já deve ter ouvido, mas se não, vou falar de novo. Eu voltei com o dízimo bem antes, quando na realidade, eu não estava ainda na igreja católica. Porque aconteceu o seguinte, eu gastava muito dinheiro. Assim, eu recebia um salário que daria para eu poder me manter e tudo, ter uma reserva, mas eu gastava muito. Eu tinha um problema com gastos, assim, com bobeira. E aí, eu era ligada ainda ao esoterismo, estava naquela fase bamba, nem tinha ido ainda naquela igreja que não era igreja, né? Ainda não estava. E eu tinha feito uma experiência. Isso aí não é para você fazer, é só título de saber, tá? Existe os 72 nomes de Deus, tá? Isso é da tradição judaico-cabalista, tá? Quem tem família judaica tem esse quadro dos 72 nomes de Deus, que na verdade não tem som, você só visualiza. São 3 caracteres em hebraico, todos eles são em 3 caracteres, assim, daquele estilo, né, oriental de escrever. E tanto é que a escrita oriental começa da direita para a esquerda, tá? Então, tem os nomes lá e cada nome tem um significado digamos, como é que eu vou dizer? Não é um carisma de Deus, mas a cada nome refere-se a alguma situação. E um desses nomes é sobre o dízimo. É sobre ceder a parte devida ao Senhor. E eu achei interessante que eu não lembro qual posição que estava, que número que é, qual posição, né, numeral de 1 a 72 que está este nome de Deus, mas existe um específico para digamos, o dízimo. E lá deu a entender, né, pelo que eu estava estudando, que era aquelas coisas assim meio puxadas das internet e da vida, e cara esotérico, que esse nome queria, né, também alertar que se a gente não faz o dízimo de forma correta, consagrado a Deus, no caso ao Todo-Poderoso, você perde tudo. Você sempre está perdendo, porque você está devendo, digamos, meio que devendo para Deus e dando entrada para a ganância do inimigo. Aí aquilo mexeu comigo, sabe? Aquilo mexeu comigo e o que eu fiz? Isso foi um ano antes, ou um ano e meio antes de eu entrar na igreja que não era igreja, depois ver que não era igreja mesmo, voltei para a igreja católica. É uma maior confusão, né, da minha vida, mas foi bom porque eu abandonei muitas coisas. É,
Então, ali eu resolvi fazer uma experiência com Deus, mesmo sendo pela minha cabeça, sendo a teologia da própria cabeça, porque meu coração, minha mente estava dura ainda. Aí o que que eu fazia? Eu não acreditava na igreja católica, né? Eu tive que passar por toda a experiência que tive que passar para fazer a reconversão direito. Foi doloroso, mas foi bom. Mas nesse período eu comecei a separar um dinheiro e eu sempre dizia, e não era 10%, porque a minha mão também, quando eu falo mão, é mão geral, não é a mão, aquela, sabe, a disposição de dar os 10%. Eu não fazia os 10%, eu fazia 1%. Fiz por alguns meses, depois eu vi que dava para fazer 5%. E eu ia na matemática. Só que aí o que que eu fazia? Eu não dava para igreja nenhuma. O que que eu fazia? E também não dava para alimentar. Poderia, né? Eu não sabia que existia pastoral social. O que que eu fazia? Eu dava esse dinheiro para ONGs, para ajudar bichinho abandonado, ou então eu comprava livros para manter uma biblioteca comunitária lá em Minas, lá no interior de Minas. É umas loucuradas que eu fazia, assim. Mas eu sempre tinha esse dinheiro, ou então eu dava para alguma pessoa de rua, eu sempre tinha uma bolsinha ali exclusivamente para isso, um moedeiro, e sempre era esse 5%. Ó, gente, a experiência. Se eu contar para vocês que mesmo fazendo desse jeito torto, a coisa começou a melhorar um pouco, tipo, eu parava de gastar, o dinheiro ficava mais na conta, assim, um pouquinho mais, não era ainda, eu ainda tinha visto de comprar livro, mas não era livro católico como é agora, era qualquer coisa, assim, sabe? Gastava com bobeira, roupa que não precisava, sapato e tal. Inutilidades, né? E aí, porque eu tava tentando fazer uma experiência com o Todo-Poderoso. Aí veio essa igreja, entrei, aí comecei a dar, só que lógico, né? Uma maior sugação de dinheiro. Porque não era igreja ortodoxa, era uma igreja lá qualquer, né? Aí, mas mesmo assim, ali foi o processo para tudo. Quando voltei para a igreja católica, aí devido a essa experiência ruim que eu tive com a igreja supostamente dita ortodoxa, eu não faço mais o dízimo em um local só, que é o certo, né? Mas aí eu tive que conversar bastante com Deus em oração, visitar o Senhor Jesus na capela, falar: Senhor Jesus, me perdoe, vou ser dizimista de algumas igrejas, fazer a contribuição dispersada para que, se acontecer qualquer problema, como já aconteceu, né? Quase que eu saí, pelo menos está salvaguardado, posso ir em outro lugar, né? Mas aí virou uma questão mesmo de honra de ser dizimista em mais de uma igreja, né? Mas para não ver todo o dinheiro ir para um lugar e depois ter uma decepção grande, né? Porque eu também sou ser humano, né, gente? Porque essa igreja que não era igreja foi uma decepção gigante. Não vou contar aqui porque não vale a pena, tá? Não vale a pena. Mas aconteceu muitas coisas relacionadas a dinheiro e entre outras coisas que também deixo quieto. Então, eu quase perdi a fé né? Na verdade, eu perdi a misericórdia de Deus para com o ser humano. Mas quando eu fiz a conversão, já nesse processo, eu não dei mais dinheiro para a ONG que cuida de bicho. eh, Descobri que tinha pastoral social. Né? Então eu fui começando a participar mais, nem que seja no cofre ali da oferta, não o dízimo efetivo, da parte da igreja. Né? E depois cedendo alimentos, né? Colocando um alimento aqui nessa cesta, na outra cesta da igreja, e assim foi. E assim vai, entende? E aí, hoje em dia, eu não vou aqui me vangloriar, mas eu tento fazer aritmeticamente 10%. Meu ganho é pouco, tá, gente? Eu tenho o meu ganho, eu já falei, eu não dependo de ser influenciadora, de publicidade, de nada, né? Não sei se futuro vai ser isso, mas eu não queria enganar ninguém, né? Porque eu vejo essas publicidades são meio que enganação, muitas delas, né? Então, a gente tem que ter consciência das coisas, certo? Que nem, vou citar aqui um exemplo real, que o próprio padre já falou, e eu realmente reparei que é assim. No caso da TV Evangelizar, vende
cápsula de emagrecimento, vende produto de beleza, né, para manter a saúde, aquelas coisinhas meio parecida com a TV Aparecida, né? Mas diz que uma vez chegaram para ele e falaram: Ó, padre, o senhor cede um tempo aí para nós, que nós somos de empréstimo de dinheiro. Aí o padre barrou esse tipo de propaganda, né? Então, certas coisas para trabalhar e tudo, e coisas que pedem dinheiro, empréstimo, usura, né? Não é legal, ainda mais uma TV católica. Então, ele diz que não tem, realmente não tem. Eu acompanho essa programação de TV e tudo, realmente não tem. Tem venda de produto, assim, de manter a saúde, de emagrecimento, visão, não sei o quê, né? É, essas coisas, assim, mas nada, e também nada que motive o lado sexual, né? Então, essas coisas é importante também a gente estar vendo no que a gente está trabalhando e no que está se metendo. E também ceder o dízimo. Então, assim, eu não estou querendo me vangloriar, mas eu tento fazer 10% líquido. Porque deve ter acontecido na sua cabeça assim. Ah, mas eu faço, se eu for fazer 10%, vamos supor que você quer agradecer a Deus, aconteceu uma graça grande que você quer tá, sei lá, pagando promessa, né, por um tempo, ou por um tempo perpétuo. E o que acontece? Você não sabe se dá 10% líquido ou 10% bruto. Mas eu já expliquei, na minha concepção, não vai ter problema. Claro que vai ter problema que 10% bruto é um dinheiro que você não recebeu, mas você também está consagrando a tributação do governo, né? Porque fica retido para o governo e tal, do coração de Jesus, né? Penso eu. Então nada é perdido, viu? A resolução que você tomar com relação ao dízimo, e fazendo aqui a propaganda desse material da Pão e Vinho, você que trabalha aí numa igreja, você que tá com problema com dizimista, né? Eu achei assim muito bacana esse papelzinho. Não precisa seguir o meu testemunho, né? Eu tô dando assim, um exemplo, né? Um testemunhal mesmo. É, mas aqui explica que não precisa ser os 10%, somos convidados a participar, e mesmo assim, esses 10%, se partir do líquido ou bruto, você não vai perder. Ao contrário, só que você tem que ficar claro que se for líquido são os seus rendimentos, seus proventos. Se você fizer bruto, aquele que fica lá da, sabe aquele o valor bruto que você vê o bruto, mas depois tem os descontos? Então, se você for pelo bruto, você tá eu penso, né? Você vai estar consagrando toda aquela tributação que vai para o governo e também do seu patrão enquanto empresa, ali para o dízimo também. Ah, mas quem tem que fazer é meu chefe. Não, gente, não coloque essa responsabilidade. Faça a sua parte. O reino dos céus não é que nem o reino humano, o pensamento humano. Se você fizer de coração aberto, vamos supor, quer fazer 3 meses ou 5 meses, mas faça alguns meses, né? Tipo, 3 meses só com o bruto, e você consagrando essa tributação, todos os recursos do Brasil como uma oferta também lá, né, de forma do dízimo, eu acredito que mal não fará. E muitas vezes os nossos patrões não são católicos, tá? Às vezes eles são evangélicos, aí é um outro detalhe, é outro tipo de coisa que acontece, outra situação, outra teologia, né? E outra forma de trabalho. Ou às vezes o patrão é de religião reencarnacionista, ou às vezes é um ateu e tudo, entendeu? Então, às vezes seria até interessante você de vez em quando fazer do bruto para consagrar todo o teu trabalho, toda a família do teu patrão, a conversão dele também, a sua, a nossa, né? Porque o ato do dízimo não é somente pagar as contas lá da água, luz, telefone, secretário ou secretária e outros colaboradores, outros trabalhadores ali da paróquia, que tem, né? Precisa fazer manutenção e tudo. Além disso, é uma forma oracional, né? Você está devolvendo as primícias do Senhor, certo? Agora, o que não dá, gente, e eu vou bater nessa tecla, aí ó, já deu 20 minutos de áudio. O que não dá é a gente ficar dando contra-testemunho por aí, como aconteceu comigo, que eu fui perto aqui quando eu faço as novenas, amanhã é dia de novena, né? Porque eu tô gravando na terça, tô atrasado. Amanhã é dia de novena. Eu tinha um casal de pessoas bacanas assim que trabalhava numa feira ali do lado. Tem uma feirinha lá aberta toda quarta-feira para aproveitar o fluxo de pessoas que vão para a igreja, né? Ainda hoje também, hoje em dia com o coronavírus,
Tem. Só que o casal não tá mais lá. Aí eu cheguei, fiz, separei o material e paguei e falei, olha, depois da novena e depois de acertar. Não, o que que eu falei? Eu fiz a compra de produto orgânico, pedi para separar a minha sacola, que eu ia buscar depois da novena. E aí o rapaz me deu o troco, só que tinha um senhor conversando com ele, que eu não sei quem que era, e me deu o troco. Eu falei, ai, que bom, eu vou acertar o dízimo ali. Olha, na hora que eu falei isso, o senhorzinho que estava de fora conversando com o casal, mas começou a fazer um discurso: minha senhora não pague o dízimo, porque isso é uma enganação. Mas me metralhou assim, sabe? Aí eu falei, parei ele assim: ó, dá licença, dinheiro é meu. Se for o seu, é com o senhor, tá bom? É meu. Eu vou resolver o que eu tenho que fazer, porque eu tenho cabeça para fazer. Na cara. Ai, gente, eu sou muito, muito mal educada e boca dura. Eu não pedi a opinião dele, eu já fiz a experiência, então, de tudo isso que eu contei, desse testemunhal, eu já tinha passado por tudo isso que eu falei para vocês, eu já estava ciente, já concretada das minhas convicções de como proceder com o dízimo que eu tinha que devolver para Deus, tudo, né? Para mim, dízimo também é um ato oracional, em ação, né? Um ato de amor, sacrifício ali. Tá certo que o dinheiro que eu dou às vezes é muito pequeno, né? Mas, enfim. Aí eu quase meti a boca no velho. Tadinho. E dei as costas, fui embora, porque eu ia bater boca e eu já estava atrasada, já faltava poucos minutos para começar a novena. E realmente, aí fui lá, acertei o dízimo, entrei lá na igreja, rezei, passou tudo a novena, cheguei lá, falei com o casal, aí o rapaz falou para mim, você acredita que o senhorzinho começou a teimar com esse negócio de dízimo? Menino do céu. Não parou mais, mas eu acredito, porque a pessoa faz uma experiência errada, ou ele vê uma experiência errada dentro da casa dele, por alguma situação de alguma igreja que não é a igreja de Cristo, entendeu? Enfim, não vou entrar nessa polêmica. E aí acha que é doutor honoris causa do assunto, cara. Porque não faz a experiência concreta, correta. Eu falo concretada mesmo, porque eu passei acho que 2 anos fazendo essa experiência. Aí fiz a experiência, tá, numa igreja errada. Aí eu fiquei triste. Aí eu repensei melhor. Não, dízimo é importante, eu vou ceder, porque eu já tinha feito experiência no tempo lá quando eu cedia dinheiro pros cachorrinhos, né, pras ONG dos bichinhos. Então, hoje eu não faço. Hoje eu faço o quê? Se for ONG, qualquer coisa para pessoas. Ah, pode ser deficiente mental, velhinho, criança abandonada, apoio pedagógico, qualquer coisa, mas que envolva pessoas, né? Bichinho dá um jeito. Eu acho que essa doação excessiva aos bichos é importante, mas eu acho que o ser humano tá pior que o Neandertal lá. Tá matando por nada, né? Nem vou entrar nesse assunto, mas olha, gente, esse fim de ano para começo de ano é tanta barbaridade e pior que são assuntos assim repetidos, só que pessoas diferentes. O assunto é igual, aí quando eu vejo a notícia lá, mas como, gente? É outro casal. Ó, olha, gente, eu não vou falar, mas é cada absurdo que eu peço, pelo amor de Deus, gente, rezem aí pelas periferias da vida, porque o noticiário policial tá cada dia pior. E assim, dá medo de ouvir, viu? Até de tanto que eu ouço isso, eu fico até com medo de sair de casa, porque é horrível. É horrível. Olha, é parente de sangue matando parente de sangue, é gente pegando pessoa com deficiência mental e fazendo estupro. Eu nem vou entrar em detalhes. Mas o caso que mais me chamou a atenção, que foi gravíssimo, assim, foi 2 casos de feminicídio aqui na região metropolitana de Curitiba, 2 cidades diferentes, mas parecia que era o mesmo assunto. Foi, mas de novo esse assunto? Não. Era um feminicídio com casais diferentes. Mas o que que me chamou a atenção? Os caras, né? Os caras não queriam a separação, só que motivos diferentes, e esfaquearam suas companheiras, mataram. Mas, gente, é horrível. É horrível. É cada caso mais escabroso que o outro. Triste. Triste, triste, triste. Fora também, não sei, deveria criar uma outra lei. Eu acho isso importante, apesar de ser algo. Porque não é questão do gênero, é questão de escolha sexual, né? Muitas mortes de homossexuais devido à sua escolha homossexual. E latrocínio também envolvido, né? Ou seja, roubo ainda.
os bens da vítima. Mas tem acontecido muito aqui na cidade esse tipo de coisa, né? Homens que são homoafetivos que ficam aí, em vez de se preservar um pouco, né? Acabam encontrando pessoas que se dizem também homossexuais, mas na realidade estão atrás do dinheiro da pessoa. E matam, né? Então, entre outras coisas. Assim, é feio o que eu estou falando. Terminei falando coisa feia. Mas reze muito porque isso também deve estar acontecendo aí na região de vocês, tá? Nossa, olha, os casos de feminicídio chega a ser escabroso. E esse começo de ano, meu Deus do céu. O que teve de gente que se afogou nas praias, o que teve de gente que morreu nas estradas, famílias inteiras com bebê, vários, assim, das festas pra cá, várias famílias, assim, o casal com o bebezinho, vários, não é um ou dois, não, é vários. Só aqui da região do Paraná perderam suas vidas aí pro final do ano, tá? Então, rezemos, né, por estas almas. Bem, depois de tudo isso que eu falei, olha, isso que eu falei, dois assuntos que não tem nada a ver com o outro, né? O que que é o dízimo, o que que eu tô falando. Isso que eu vou dar uma dica, já um spoiler do Pitaco de amanhã, se eu conseguir gravar a tempo, tá? Peço desculpas pelo atraso. A editora do pregador Anderson Reis está para lançar, ainda não lançou, vai lançar. É que ele acho que tá precisando de dinheiro para poder lançar, porque é um baita de um livro, hein? 2 volumes de um livro de Santos, por incrível que pareça, feito por um protestante. Que eu entendi, foi isso. Pergunta para esta pessoa se ela não ficou com vontade de comprar a pré-venda. Editora Imaculada, tá? Então a editora do pregador Anderson Reis está com uma pré-venda imperdível. Eu tô fazendo já a propaganda de graça, porque eu tô pensando. Eu falar a verdade, eu não tô gostando das entregas dos Correios, sabe? O problema não é a compra, o problema é me entregar. Me entregar, ótimo. A me entregar aqui. Tá muito difícil, sabe? Tem vindo uns horários aleatórios, ainda os caras dos Correios aí, tudo mal educado. Ai, tá horrível. Então, eu tô pensando por conta disso, né? Mas assim, gente, são 2 volumes, eu vi lá o material, acho que não é boneco o nome, né? Mas já deve ser já o oficial. Mas uma coisa imensa, tá? Com a história, a vida de todos os santos possíveis e inimagináveis. Só que o interessante é que não foi feito por um católico, foi feito por um protestante, que eu não conheço. Então, eu vou indicar o seguinte: entre no site da Editora Imaculada ou nos perfis oficiais do pregador Anderson Reis. Eu vi pelo Facebook que me direcionou para a página da editora, né, Imaculada, e dá uma olhada nesse material. E se você não gastou, tem um dinheirinho aí sobrando, se você curte também esse tipo de material, porque, olha, gente, material sobre santos é difícil de achar impresso, tá? O que eu conheço? Um Santo para Cada Dia, da editora Paulus. Tá? E ainda assim já tem um certo tempo de mercado. Outro é o mais antigo ainda, acho que é o Legenda Áurea. Quando eu falo antigo, é a publicação, porque a obra, né? Porque a editora Companhia das Letras ainda, se não me engano, publica. Mas é o Legenda Áurea, também tem história de santos. Tem um livrinho da editora Ave Maria, Um Santo para Cada Dia. Eu tô falando tudo, eu não tô com os livros na mão, eu tô falando tudo de cabeça mesmo, porque é o que eu tenho. Ou eu já vi, ou Legendário eu não tenho mais. Quem mais? Aí eu tenho os calendários aqui, que nem o calendário da TV, da Associação Evangelizar é Preciso, que o último foi desse ano, 2021, não vou receber mais. E tem do aplicativo Canção Nova, tem o Vatican News também, com o Santo de Cada Dia, né? E esse material, assim que eu estou tentada. Eu tô pensando. Ai, gente, é que assim, né? Eu queria comprar as homilias do Santo Antônio de Pádua, mas para mim não vai resolver comprar as homilias, porque eu não vou fazer missa, não sou pregadora, né? Não é legal. É mais curiosidade, né? Aí por curiosidade eu tenho um PDFzinho, micho, que eu tenho lá, que já dá uma noção da coisa, né? Então já tá bom. Agora, esse dos Santos eu queria saber. Sabe quando as duas mãos e as plantas do pé coça? Coça. Trezentão depois vai ficar, né? Então seria importante a pré-venda, 200 e pouco. Não sei por quanto tempo essa pré-venda, tá? Mas eu tô fazendo a propaganda, marketing, lobby, o que for aqui, totalmente de graça, porque provavelmente você também tem curiosidade para saber dos santos, certo?
Mas vê lá antes de comprar. Eu, assim, já de cara eu quis comprar, né? Mas eu sou meio ansiosa e com esse problema de correio aqui em casa, ai. Olha que eu moro numa região boa pra fazer entrega, mas meu Deus do céu, o povo sem paciência, gente. Ai, credo. Só porque levou patada durante o dia, acha que a gente também vai ofender a pessoa, né? Duro isso daí. Tem que desapegar um pouco. Claro, eu também não gosto de levar patada, mas assim, quando eu tenho que atender outra pessoa, assim, na sequência, por exemplo, fui super mal respondida por um cliente, maltratada, eu não posso maltratar o próximo. Por mais que aquilo fique o dia inteiro martelando na minha cabeça, o próximo não tem culpa do que aconteceu antes, né? Penso eu, tá? Então, ficou aqui, então, as 3 informations que eu queria passar. Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois da oração da consagração ao Sagrado Coração de Jesus, que a gente vai fazer agora, o Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, o Papa Emérito Bento XVI e todos os padres que necessitam, tá? Tá bom? Das nossas orações. Vamos começar com a breve consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Meu amável Jesus, para vos testemunhar meu reconhecimento e em reparação das minhas infidelidades, dou-vos meu coração, consagrando-me inteiramente a vós e proponho com vossa graça nunca mais ofender-vos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura desta terça-feira é a carta de São João, capítulo 4, versículos de 7 a 10. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 71 com refrão. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça lhe governa o vosso povo, com equidade lhe julgue os vossos pobres. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Das montanhas venha a paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio e desde o rio até os confins de toda a terra. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Evangelho de hoje, Marcos 6, versículos 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: E quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Aqui é palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, tá? Lembrando que o evangelho deste domingo é a Epifania do Senhor, foi Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12, tá?
Gente, eu vou me despedindo por aqui. Eu acho que falei bastante, né? Coisas aleatórias até demais pro meu gosto, mas são coisas que me preocupam, né? Essa violência desenfreada e ai, gente, olha, é umas coisas que, sei lá, se o povo anda se consagrando pro capeta todo dia, porque é uns assuntos tenebrosos, assim, sabe? Tenebroso total, assim, que não caberia nem de ficar mostrando nos canais que vivem desse tipo de notícia, porque tá cada dia pior. Tá pior que filme de terror, sabe? Se eu contar mesmo pra vocês, olha, hoje é terça, né? De sexta até agora é de cair o queixo, gente. Não é mais mortes banais por mero. É claro que é motivado por ciúme, mas é feminicídio em que a mulher estava grávida. Às vezes, não sei se o filho é da pessoa ou não é de outra pessoa, mas também não importa. A pessoa, a moça estava carregando um bebê. É avô matando neta, dando esfaqueada. Gente, reze muito. Esse caso do avô foi pior também, e do estupro da moça com deficiência mental também, é que eu não vou entrar em detalhes, mas parecia ritual de coisa feia, porque é um negócio assim muito chocante, né? O avô que esfaqueou a própria neta diz que, ai, nem vou falar, sabe? Então reze muito para essas situações. Realmente Nossa Senhora tem apelado, não é de hoje, ela tem rezado pela conversão das pessoas. Aí você deve também se desesperar. Ai, mas eu rezo. Não, continue rezando, gente. Continue rezando. Continue rezando. Abra seu coração, né? Peça perdão pelos seus pecados. Faça como um ato de sacrifício. Mas peça pela conversão real e imediata de muitas pessoas que, meu Deus, elas estão tomadas por um espírito ruim. Não é só o espírito, viu? Não vou colocar o demônio, só o capetão aí, porque, na verdade, nós vivemos o mundo secular como o capeta gosta, tá? Tá servido um self-service, um buffet só de coisa ruim. O problema é o estímulo da maldade humana. A maldade humana tem crescido desastrosamente e também de uma forma alucinada, sabe? Umas coisas assim que, meu Deus, como é que a pessoa fez isso? Porque não foi só o fato de eu falar pra você, o avô matou a neta a facadas, já é grave, você não sabe o que ele fez depois. Ou então, no caso do estupro também. Eu não vou contar detalhes, porque eu acho que ninguém merece mesmo. Mas quando eu ainda, assim, eu não vejo esse tipo de notícia em um local. Porque no mesmo horário passa em vários locais. Então eu vou sapeando, sapeando, e infelizmente a mesma notícia aparece ao mesmo tempo, sabe? E aí é o mesmo assunto, por mais que eu não queira ouvir, é isso mesmo. É umas situações assim escabrosas, assim, que acho que nem o exorcista conseguiria exorcizar na hora. Porque não é só o demônio envolvido, é a maldade humana. É uma maldade muito humana. E é uma além da desvalorização da vida humana, a gente vê o desmoronamento moral das pessoas. As pessoas não têm limites para a maldade, tá? Então reze muito, ouça os apelos de Nossa Senhora de Fátima, de Nossa Senhora de Guadalupe, a Nossa Senhora de Anguera. Aliás, as mensagens da Nossa Senhora de Anguera têm me preocupado novamente, porque de novo ela voltou a falar assim: o que vocês tiverem que fazer, faça logo. Antes do coronavírus, desde 2018, entre 2018 a 2019, assim, ela estava falando isso todo dia, praticamente, né? Porque pelo menos a cada 2 dias tem uma mensagem nova lá na Nossa Senhora de Anguera. E falava assim: o que você tiver que fazer, faça agora. Não deixa para amanhã. Aí o que que deu, né? Quase 2 anos de quarentena, né? Entendeu? Então, essas notícias, essas informações eu não gosto muito, porque pode ser que haja algo pior. Outra coisa importante antes de me despedir é cuide do vírus da gripe. Aliás, assim, eu não quero dar uma de teoria da conspiração, tá? Eu acho, meu achismo, é que assim, o lado bom da vacina, todo mundo se vacinou contra o coronavírus, mas eu acho que abriu porta para alguma coisa. Porque não é só no Brasil que está tendo gripe. Em Jerusalém, aquela região lá do Israel,
tá tendo um surto de gripe aviária entre os animais silvestres, assim, aves, sabe? E lá também é hipervacinado, eles estão partindo até para a quarta dose, entendeu? Se você é a favor ou contra a vacina, não é isso que eu tô falando. Fique com a sua informação, tá? Eu não quero, por isso que tá bloqueado os comentários. Eu não quero saber a sua opinião. Assim como eu também não quero saber a sua opinião de quem que você vai votar para presidente. Eu quero só dizer o seguinte: apenas se cuidem bastante, porque essa cepa do vírus da gripe ela é muito mais resistente que a outra, H1N2, né? H1N1, sei lá. Então, por favor, se alimentem bem. Acho que no Brasil a coisa piorou por causa do déficit de alimentação. As pessoas não estão comendo bem devido à alta de preço, tá? Lá em Israel aconteceu de ter gripe aviária entre os animais, então já viu, né? Desejo a todos a paz de Cristo, fiquem bem, né? Eu sei que às vezes eu deixo todo mundo atribulado com minhas notícias, mas a gente tem que seguir em frente. A gente chegou até aqui, vamos agradecer todo dia pelo dom da vida, pela nossa saúde, ou pela. Mesmo sendo sequelado, a gente tá vivo, né, gente? Tá? Um abraço a todos, se cuidem.